ao vivo, do amor ao poliamor. Vamos saber sobre isso. Levei um susto agora. A janela aqui do consultório está aberta e o vento puxou a cortina. Mas enfim, deixa eu anotar aqui o título e vamos conversando do amor romântico ao poliamor. Já adianto-vos que aos discípulos do amor romântico, esse capítulo de hoje é um capítulo bem desafiador, assim. Já vos adianto. Seja bem-vindo, tá? O Digital Sense que chegou aí. Estamos iniciando a live e eu não sei se você já viu, mas a ideia é pensar sobre esse livro aqui, ó, capítulo 7 do livro Por que Amamos, do Renato Nogueira. E como essa página eu falo sobre relações amorosas e esse livro é Por que Amamos, eu decidi fazer uma live sobre cada capítulo, né, e pensar não só por que amamos, que o Renato Nogueira fala, mas por que não amamos, né? O que nos impede de amar? O que nos deixa impedidos de encontrar, de buscar, de ter o amor, né? A ideia é pensar sobre isso. E hoje o Renato Nogueira ele fala não só do amor romântico, que é o amor que a gente tem idealizado uma pessoa com outra pessoa e eles se completam, né? E temos uma vida idealizada, mas também ele traz uma pitada de atualidade, né? Porque ele fala do poliamor. E o poliamor é uma ideia pós-moderna, é uma ideia de agora, Então, em outras palavras, o poliamor, como o Renato fala, é um rival à altura, sabe? Porque o amor romântico ele nasceu lá no período romantismo, né? Século XVIII, e ele foi tão forte que ele perdurou até hoje, né? E só que com a modernidade, outros rivais estão aparecendo. E essa ideia de poliamor tem colocado esse amor romântico em xeque, né? Porque assim, será que o meu desejo ele cabe a uma pessoa só? É essa a ideia do poliamor. São questões como essas que o poliamor vem para questionar, sabe? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Do amor romântico ao poliamor. Essa é a ideia do Renato Nogueira. E ele fala, ele inicia falando com a história de Romeu e Julieta. Eu não sei se vocês... porque assim, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu sempre ouvia Romeu e Julieta, história de Romeu e Julieta. Mas eu particularmente, eu não sabia a história do Romeu e Julieta. Assim, a história a fundo, né? Não a fundo, mas a história assim, começo, meio e fim. E eu não sei se vocês sabem, né? A história de Romeu e Julieta. Mas ele fala aqui, ele dá um resumo assim de 2 páginas, uma página e um pouquinho. E ele fala que eram 2 famílias que estavam em disputa. Eles tinham disputa ferrenha. Tem a guerra do Iraque lá que está acontecendo, né? Eles tinham disputas ferrenhas, assim, entre famílias. E um certo dia, num baile de máscaras, o filho era o Romeu, né? O filho de uma família, que ele fala que o filho da família Montetio, italiano, né? O filho de uma família Montetio, que era o Romeu, se apaixonou pela a Julieta, que era o filho da outra família, que a outra família era Capuleto. Enfim, eles se apaixonaram e depois do baile de máscaras que eles descobriram quem eram, sabe?
E aí começaram a se ver escondidamente, porque as suas famílias não permitiam. Começaram a se ver e o amor só foi crescendo, só foi crescendo, só foi crescendo. Até que teve um dia que um parente da Julieta, ou foi do Romeu? Foi um parente da Julieta. Ele morreu numa briga entre famílias. Entre essas duas famílias, um parente da Julieta morreu. E aí a Julieta foi isolada, porque estava com risco de vida. E aí agora, como é que a gente vai fazer? Como é que eles iam fazer para se encontrar? Eles já tinham... O Richard chegou. Bem-vindo, gente. Eles já tinham decidido ficar juntos. Só que, com esse isolamento da Julieta, ela disse, poxa, preciso dar um jeito. Aí ela falou com o padre, e o padre disse assim, olha, só tem um jeito de tu conseguir ver o Romeu novamente. Toma essa poção, por um tempo tu vai se passar por morta, e depois tu ressuscita, né? Ressuscita, vamos dizer assim, né? Entre aspas, tu ressuscita e foge em direção ao Romeu. Só que a vida é uma caixinha de surpresas, né? E nem todo final é feliz. O que aconteceu nessa história? A Julieta tomou a poção, ficou morta por uns dias, e o Romeu, ao saber da morte da sua amada, o que ele fez? Ele tomou um veneno mortal. E aí sim, o veneno que o Romeu tomou, ele foi mortal e morreu literalmente. Quando a Julieta renasce, né? Renasce das cinzas, ressurge das cinzas, ela vê que o seu amado encontra o seu amado morto. E aí ela pega o próprio punhal do Romeu e se mata, né? Temos uma história com um final não feliz, mas essa história representa e muito a ideia de amor que temos hoje. Essa ideia de amor romântico, o Zabote escreveu Opa, então fica à vontade, tá? Eu estou iniciando. Grande Thiago, abraço, querido. Zabote, quem tu é, Zabote? Porque por Zabote eu não lembro mais. Coloca aí teu nome, mano, faz favor. E, gente, para quem tá chegando, eu tô falando sobre a história de Romeu e Julieta, que é o início do capítulo 7 do Porquê Amamos. E a ideia é falar de amor romântico e poliamor, né? O Renato Nogueira, ele faz bastante, ele aprofunda bastante esse capítulo nesses dois temas. Sou o filho da Aninha. Poxa, aqui dá pra... Ah, tá, os Zabotes, tá. Seja bem-vindo, mano, seja bem-vindo. Porque por Zabotes eu não conheci, né, mano? Mas, enfim, sinta-se à vontade. E, como eu tava falando, a ideia do Renato Nogueira é falar sobre o amor e o poliamor, assim, que se a gente for ver, é meio como dois grandes polos, né? Que seguram, que sustentam essa ideia de amor que temos hoje. Tanto o amor romântico, que nos faz querer encontrar a metade da laranja, sabe? Que vem dessa ideia de amor romântico, quanto a ideia do poliamor, que a gente vai ver. A gente vai continuar vendo. Então, como é que o Renato Nogueira continua esse capítulo? Ele está falando que essa ideia que foi escrita pelo William Shakespeare, né, de Romeu e Julieta, ela representa muito do nosso ideal ainda, sabe? E ele fala que esse movimento, ele nasceu no romantismo no século XVIII, né? Olha só, 2 séculos, quase 3 séculos, e uma ideia ainda se perdura, como é forte, né, essa ideia. E perdura até os dias de hoje, sabe? Só que encontramos um rival à altura, como eu já falei no início da live. O poliamor. A ideia do poliamor é considerado um afeto pós-moderno. Essa ideia do poliamor é porque assim, ó, eu vou
repetir mais ali, mas ele fala o seguinte: o meu desejo não cabe num contrato social. O meu desejo não cabe num contrato social, econômico, físico, biológico. O meu desejo de amor não cabe nisso, sabe? Essa é a ideia principal do poliamor. Que, assim, eles não dizem que o amor romântico não deveria existir. Tá, eles não dizem isso. Mas eles só dizem que o amor romântico não é a única forma de amar, sabe? E aí tem o francês, o filósofo Jean-François, que ele fala o seguinte, que essas ideias do século XX, essa ideia da ideia moderna, estão caindo todas, inclusive as ideias de amor. Porque a gente sabe, ou pelo menos ele sabe, a forma que ele fala, o ponto de vista que ele tem, é o seguinte: não tem como meu desejo ficar enquadrado numa pessoa. Essa é a ideia que vem da França, essa ideia que vem da Europa, essa ideia que está ganhando cada vez mais força durante nosso momento atual, sabe? E o Renato Nogueira ele começa a questionar. Ele quer voltar um pouquinho para trás. Antes de se aprofundar, o que é o amor romântico, o que é o poliamor, como ele se constitui, do que ele funciona, quais são as ideias. Será que poliamor é poligamia? Será que poliamor é uma revolução sexual? O que será que é tudo isso? Antes de ele responder essas questões, ele vai voltar um pouquinho para trás. Ele vai voltar um pouquinho para trás e ele vai nos dizer da onde que vem o amor romântico. Só deixa eu ler o comentário aqui da Raquel. É isso que eu sempre falo. O amor romântico não é a única forma de amar. Ah, tá. Então, agora eu tô te entendendo, Raquel. Porque a Raquel, na live passada, a gente tava conversando sobre mito. E aí ela já tava falando, né? Ah, não, na verdade não foi nem na live, né, Raquel? Foi no direct, né? A gente tava conversando sobre o mito do amor e tal. E aí ela já tava dizendo: pá, pra mim o amor já é um mito, né? Mas agora eu tô te entendendo melhor, Raquel. Então, pra ti, o amor, a monogamia, não é a única forma de amar. Tá, te entendi. E o Renato Nogueira, ele fala da onde que vem essa concepção de amor, amor romântico. O que ele fala? Ele fala que o amor romântico, a base do amor romântico é a monogamia e aquela concepção idealista, né? Tipo, eu, você e os cachorros. Ou então, eu, você, os nossos filhos e tudo certo, né? E essa ideia de amor está voltada à ideia do amor romântico. E aí ele fala do poliamor. Que o poliamor, ele vai repetir o que eu já falei. Esse poliamor ele não vai caber nesses padrões culturais engessados, né? Eu, você e as crianças, ele não vai caber, sabe? Essa ideia de amor, eu, você e os cachorros, não vai caber, sabe? Porque e ele volta no amor romântico. Ele diz que o amor romântico, ele tá a essência dele é aquela ideia do resultado que a gente cria na cabeça, sabe? Só que o poliamor, ele vê a vida de uma forma fluida. E aí, se eu vejo a vida de uma forma fluida, que a todo tempo eu posso ressurgir o amor pode florescer, mas o amor também pode morrer, o amor também pode desfalecer, o amor também pode enfraquecer. Se eu vejo o amor dessa forma fluida, eu não vou conseguir ver o amor como amor romântico, aquele ideal, nós juntos para sempre, até que a morte nos separe, sabe? E isso, para mim, eu sou um discípulo do amor romântico, né? Para mim isso é muito desafiador. Mas eu me permito pensar sobre isso. A ideia é sempre se permitir a pensar. Sempre se permitir a olhar. Não só, eu não quero, vou jogar para fora. Não, vamos permitir a ver. Vamos permitir a ver qual é que é a ideia, sabe? E então vamos continuando a ver
O que é essa ideia de poliamor? É o reconhecimento de que não tem como atrelar um amor a um contrato social, a umas normas, a valores, sabe? Não tem como ligar essa fluidez do amor, que enquanto eu estou, eu sinto, e dependendo da vivência, posso não viver mais, posso não sentir mais, não tem como eu atrelar isso a um feliz para sempre. Essa é a ideia do poliamor, né? Não é o que o livro está dizendo. E ele fala do que ele diz o seguinte no livro A Natureza do Amor. Antigamente, o amor ele não existia. O casamento era uma instituição em que o homem ganhava uma posse, né? A mulher tinha muito essa objetificação, né? E a mulher ganhava um sustento, e aí o homem buscava patrimônio, a mulher procriava, e o sexo era justamente para isso, para procriação. E adorei essa ideia de poliamor. Que bom! Então, tu tá se achando. Que legal! Fico feliz, Raquel. E então, o amor não existia. Existia o casamento como uma instituição, sabe? E é com essa ideia do romantismo, com esse movimento filosófico e cultural, com peças como a do Shakespeare, que essa ideia vai sendo quebrada. E o Renato Nogueira, ele aprofunda um pouquinho mais ainda. Ele aprofunda um pouquinho mais. E ele traz uma ideia pré-amor romântico. Que ele fala de um conceito de amor cortês. O que seria esse amor cortês? Como antigamente essa ideia de amor era muito fria, que estava totalmente ligada a um casamento, a uma instituição, vocês são homem e mulher, vocês vão se juntarem para cumprir o papel social. Você vai conquistar, você vai servir ele, e você vai dar o que ele precisa, um filho, um herdeiro, e felizes para sempre. E é isso aí. Como estava essa ideia muito enrijecida e até fria, né? Com a ausência de afeto, o que eles fazem para reorganizar isso? Eles constroem essa ideia de amor cortês, que é o seguinte: existem o homem, a mulher, e existia uma terceira pessoa aqui, que era um outro homem, que era eu vou até citar o nome dele e vou até ler aqui na íntegra aqui. Olha só, com essa terceira pessoa, em outras palavras, era a pessoa que cortejava a mulher, para a mulher se sentir atraída. E aí ficava esse joguinho, né? E aí meio que o homem que estava casado, o titular, sentia numa competição. E aí que surgia a sensualidade, e aí que surgia o desejo novamente, para não ficar só nessa ideia de procriação e construção de patriarcado. Eu vou ler aqui, ó, com esse trio, o que se criou? Criou um jogo sutil de regras entre a mulher, seu marido e o homem que a cortejava. E finalmente abriu-se espaço para a sensualidade. A gente não lida bem com o equilíbrio, né? A gente não lida bem. Uma hora a gente quer estar lá em cima e não quer saber de nada. Outra hora a gente quer estar lá embaixo. Não é que a gente quer estar lá embaixo, mas a gente está lá embaixo, a gente chega lá embaixo e a gente não sabe como sair. Mas a ideia é isso, né? A ideia é isso, né? Sabe? Lidar com os altos e baixos. E se a gente for ver a história da humanidade, a história do homem, o homem não sabe lidar com equilíbrios. E como eles transformaram o casamento em algo tão frio, eles precisaram novamente pegar esse algo frio e puxar para o meio para trazer um pouco de humanidade para a relação.
E aí depois com a Revolução da França, né? E essa ideia de amor sensual do cortejo, né? Ter vindo para fora e ter resgatado novamente o poxa, eu tenho uma mulher legal do meu lado, né? Eu gosto dessa mulher, sabe? De ter resgatado isso, que aí essa ideia do amor cortês ganhou a ideia do casamento, ganhou a concepção do casamento. E a Raquel tá gostando da live. Tá rindo e tá dizendo bem assim, bem assim. A Raquel tá se achando. Que bom, que legal. Então, nessa nova fase de trazer afeto para a relação, vem o Rousseau e diz o seguinte: olha, para mim tem que ter amor, sexo e felicidade. Essa é a tríade perfeita de um relacionamento legal, de um relacionamento para a vida, sabe? Essa ideia que o Rousseau traz, que vem do romantismo e que vem da ideia do capítulo passado, que a gente viu sobre o Aristófanes, que diz que o amor é a construção, ou melhor, é a ligação de duas laranjas, né? As duas laranjas foram partidas ao meio e elas se encontram e formam uma totalidade. É a continuação, o que o Aristófanes fala lá no século XV, no livro do Platão, que o Renato Nogueira fala no capítulo passado, no capítulo anterior desse livro. O Rousseau, ele continua essa ideia lá no século, aqui nós já estamos no século XVIII, e ele continua falando, ele continua com essa ideia. Não, tem que ter sexo, tem que ter amor, tem que ter felicidade. São duas pessoas que se encontram e se bastam. Ok, beleza. Mas esse amor romântico, tá, tem que ter amor, tem que ter sexo, tem que ter felicidade. Mas tem alguns requisitos. Ele precisa ser heteronormativo. Por que ele precisa ser heteronormativo? Porque ele está sob as leis da sociedade cristã. Sabe? Ele está sobre a concepção da época. E como a gente já viu, a gente está no 7º capítulo, né? A gente já estudou 6 capítulos. E como a gente viu que a cultura, ela molda o formato de amor, ela molda o nosso formato de amar, como naquele tempo eles estavam, e hoje ainda a gente está, né? Aos moldes da sociedade cristã, esse amor romântico ele precisava ser heteronormativo. Essa era a ideia. Só que essa questão de amor romântico sobre o peso da sociedade cristã traz as suas cargas, traz as suas normas. A heteronormatividade, o que ela direciona? Ela direciona papéis bem definidos. A mulher vai procriar, o homem vai construir. E isso traz peso, né? Eu falei em procriar, mas o Nogueira fala em fertilidade. Mas ele fala em procriação também. E o homem, dado ao homem o peso que ele precisa ter uma carreira, ele precisa ter autonomia financeira, sabe? E olha só, e o Renato Nogueira nos alerta, né? Como essa história de amor romântico ainda nos assombra até hoje. Como nós ainda estamos com ideias retrógradas. As mulheres podem assumir os mesmos papéis que os homens. A questão é a forma como cada um se relaciona, sabe? A minha mãe foi mulher e era mãe e pai, e não tem nada, e não perdeu para ninguém, sabe? E no entanto que eu sou muito grato por ter sido criado por uma mulher tão forte. Ela era pequenininha, assim, eu abraçava, ela ficava assim embaixo, mas ela é extremamente forte. Então, essa questão dos papéis é algo que a gente precisa se desvencilhar, porque senão a gente não vai conseguir amar, sabe? Porque essa ideia de livro
é a seguinte, o nome do livro é Por que Amamos, mas a ideia também é pensar por que não amamos. Enquanto a gente estiver preso a visões antigas sobre o amor, visões antigas sobre aquilo que pode ser amado, sobre aquilo que pode ser estabelecido, a gente vai nos impedir de encontrar algo verdadeiro. Porque muitas vezes as pessoas se encontram em outras formas de amor, sabe? Eu gosto do amor romântico, eu acredito no amor romântico, mas nem por isso eu vou desconsiderar as outras formas de amor. Que tem muitas outras questões que o livro aqui fala, que inclusive chegou. Mas, sabe? Então não é porque eu decido uma monogamia, não é porque eu decido uma concepção do felizes para sempre, que eu vou negar a possibilidade da pessoa amar como ela quiser e viver esse poliamor nessa fluidez. Enquanto se ama, se está. Enquanto não se ama, se vá. E é isso. Essa é uma ideia do poliamor, né? Mas depois a gente vai esclarecer mais ainda sobre o poliamor. Mas enfim, gente. Continuando. O amor romântico traz peso. E aí, com essa ideia de que traz peso e com esses novos surgimentos de formas de amar, teve essa revolução sexual, né? E teve todas essas questões que eu vou até colocar a sigla aqui, LGBTQ, tem o Q e mais, né? Tem todas essas questões, infinitas possibilidades de amar. E com todas essas questões, aquele ideal de amor romântico que estava vinculado a um homem e uma mulher, prioritariamente, ele deu uma cedida. Com essa revolução, com essas questões de diversas formas de amar, esse amor romântico deu uma cedida. E ele disse assim, poxa, tá, não, beleza. Existem diversas formas de amar e eu vou ceder um pouco. E aí essa questão do gênero do mesmo sexo foi permitido, né, dentro do amor romântico. E o poliamor ele vem justamente para questionar o modelo único e possível de amor que eu falei de Felizes para Sempre. Ele vem e ele liga essa ideia de felizes para sempre, de uma única forma de amar, a um patriarcado patrimonialista, né? E aos seus valores religiosos. Como eu falei na página anterior do livro, o amor está sob o jugo da cultura. E o que o Renato diz? Ele diz o seguinte, que o poliamor ele considera que os desejos afetivos não podem ser reduzidos a padrões morais, econômicos e culturais. Como que a gente pode colocar o meu desejo só numa pessoa até o fim da vida? Esse é o questionamento chave, sabe? E daí que vem o termo poliamor, né? Que é o amor por muitos. E a base desse amor, o cerne desse poliamor, ele vem na década de 90, quando eles realmente nomeiam, conceituam o que é o poliamor. E o poliamor é o seguinte, é um modelo não monogâmico, consensual e ético. O que ele está dizendo com isso? Deixa eu largar o livro aqui. Ele está dizendo que é o seguinte, eu quero conviver com você e quero conviver com outras pessoas. Você quer funcionar dessa forma? Você se permite funcionar dessa forma? Conviver comigo e conviver com outras pessoas? Olha, vai ser meio difícil, mas eu vou tentar me adequar. Então, tá. Ambos decidem, consensual. Olha só. Eles decidem não ser de uma forma monogâmica, ou seja, não só uma pessoa como acompanhante, consensual, de uma forma que tenha um consenso, de que ambos entrem em consenso, e a ética, daí cada um coloca suas características, né? Às vezes essa ética pode estar
um pouco mais rígida, dependendo da outra pessoa, dependendo do outro casal. Essa ética pode ser um pouquinho mais fluida, mais leve, mas aí cada um coloca a sua forma. A Raquel fez uma pergunta. Poliamor seria relacionamento aberto? Boa pergunta, Raquel. Boa pergunta. Inclusive o Renato Nogueira, ele responde essa pergunta. Ele coloca aqui. Ele coloca. Só deixa eu ver aqui onde é que tá. Se tá nessa página ou se tá na outra página. Não. Aqui, ó. Ele fala. Já vou adiantar. Já que tu fez a pergunta, a gente adianta. Relacionamento aberto é diferente de um poliamor. Sabe? Olha só, e olha só o que ele fala. No poliamor, é o fluxo de vida que determina o ritmo das coisas. É aquela fala que eu fiz no meio da live. Estou querendo estar. Não quero mais, não estou mais. Vou procurar outro caminho. Vou procurar outro campo. Vou procurar outro lugar em que eu queira estar. Sabe? O poliamor tem a ver muito com isso. O poliamor, olha só, uma característica forte do poliamor. Ele não tem uma relação prioritária. Eu não tenho a Vivi e aí eu posso me relacionar com quem eu quiser. A Vivi é titular e eu posso me relacionar com quem eu quiser. Não, o poliamor, todo mundo está no mesmo nível. Eu me relaciono com a Vivi, eu me relaciono com outras pessoas e todas as pessoas não têm prioridade entre elas. Sabe? É como ele fala, no poliamor, a ideia de poliamor não tem um objeto sagrado, sabe? Então eu me relaciono com a Vivi, eu conheço outras pessoas legais e essas pessoas legais estão no mesmo patamar do que a Vivi, porque o amor está aonde eu quero estar, sabe? O que ele fala aqui, ó? O que existe então são múltiplos campos nos quais o amor pode florescer, sabe? E aí eu falo de mim que sou hétero, né? Pode surgir com a Vivi e com outras pessoas, mas como existem inúmeras formas, às vezes pode surgir com uma pessoa do sexo contrário e às vezes pode surgir com outra pessoa do mesmo sexo, né? E por aí vai. Ah, sim, entendi. É sem compromisso. Essa fala sem compromisso, ela é digna de questionamento. Porque é de se pensar. E eu estou pensando antes de responder. Eu penso que há um compromisso enquanto eles estão juntos. Sabe? Há um compromisso enquanto se vive. Quando não se vive mais, não há um compromisso. Há um compromisso com o aqui e agora, sabe? Estou junto, estou convivendo com aquela pessoa, agora eu tenho um compromisso de ser sincero com ela e de não fantasiar nada, de não fazer ela construir nada na cabeça. Porque eu estou aqui porque eu gosto dela e estou com ela por inteiro e é isso. Mas eu não sei se no futuro a gente vai estar junto, sabe? Eu acho que essa questão do compromisso vai com outra ideia de que muitas pessoas pensam e de que até eu já pensei, de que esse poliamor seria uma devastação sexual, e todo mundo pega todo mundo e uma loucura só. Não é isso, não é isso. Há um respeito, há um carinho, há um afeto, há todas as características de um amor enquanto se está. Quando não se está, não se está. E isso já diz por si só, não estamos juntos, sabe? Então, não entendi mais. Raquel, é porque a ideia do poliamor é que o amor, ele é fluido. Eu sinto, eu posso sentir, posso continuar sentindo, e em um determinado momento eu posso não sentir mais. Não quer dizer que... Estão me ouvindo, gente? Aqui pareceu como um vídeo pausado. Como aqui voltou ao normal, eu vou continuar a falar.
Tá? Estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo, gente? Aqui já apareceu várias coisas. A tela mexeu várias vezes. Se estiverem me ouvindo, deem um alô aí, por favor. Eu vou continuar a falar, tá? Aparentemente tá normal. Sim? Tá, beleza. A ideia de um amor, a ideia do poliamor, não é porque é temporário, é que não tem havido amor, sabe? Mesmo que eu encontre uma pessoa e eu fique 6 meses, mas enquanto eu tive e teve amor, essa ideia de poliamor considera isso, sabe? Que pode haver uma situação, pode haver um período em que os dois estejam juntos e realmente seja um amor. E que o amor acabe em 6 meses e é isso. Então, acabou isso, que surja em outro lugar. E aí eles procuram outras situações, outras pessoas, sabe? Eu acho que talvez o que mais te incomoda, não é que te incomoda, o que não faz entender é porque a gente tem essa ideia de que o amor é duradouro, né? E aí vem essa ideia de poliamor e diz: não, o amor não é duradouro. O amor pode ser um amor temporário. Isso Raquel. O amor temporário. O amor temporário. A Flávia diz: poliamor não seria próximo ao que Zygmunt Bauman chama de amor líquido? Aí eu tô colocando o meu ponto de vista, tá, Flávia? E Raquel e todos que estão aí. Eu tô colocando o meu ponto de vista. Eu acredito que não. Porque o Bauman, ele fala como amor líquido, como algo superficial, sabe? Algo que as pessoas não se conectam. Eu tô aqui com o meu celular, eu ia puxar meu celular do bolso, mas meu celular tá aqui, né? Eu tô aqui com o meu celular, eu dou um match e a gente começa a conversar, a gente sai, a gente transa e deu, sabe? Eu acredito que o Bauman, ele fala mais dessa superficialidade das relações do que com a conexão, sabe? A ideia do poliamor é que é possível ter conexão em pouco tempo. É possível existir amor temporário, sabe? É por isso que choca tanto a nossa ideia. Porque nós temos a ideia de amor. Poxa, amor. E aí tem aquelas pessoas, poxa, só se ama uma vez na vida. E por aí vai, sabe? Todas essas ideias que vêm no pacote da ideia de amor que temos, sabe? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, tá, Flávia? Se tiver mais questionamentos, pode fazer, porque eu faço live pra gente conversar, tá? Fique à vontade. Então, todas essas ideias que o amor traz, de permanência, de durabilidade, de eternidade, o poliamor diz: não cabe. A Flávia fala: entendi, que chave é conexão, ainda que temporária. Isso. Aí. Essa é a chave. E a Raquel falou: legal, isso não me choca. Acho um máximo isso. Até porque eu não acredito em amor duradouro. Que legal. Tu já tá mais aberto. Agora, pra mim, ler uma coisa dessa é confrontante. Eu sou do amor romântico e eu sou... Tenho os brothers que eu saio pra tomar cerveja, os amigos, eles me chamam de ursinhos carinhosos. Não tem um ursinho carinhoso aquele... eu tô com 34 anos, gente. Não sei se vocês viram esse bonequinho do ursinho carinhoso, né? Não sei se tem gente mais nova do que eu que não viu esse bonequinho, né? Enfim, mas tem um ursinho carinhoso lá que o poder dele era o amor dele. Ele largava assim. Daí largava amor, o poder dele era amor. E a gurizada me chama desse ursinho porque eu sou meio quando tu olha para algo inalcançável assim, né? Eu tô esquecendo da expressão. Se vocês souberem aí,
pode me falar. E o meu primo, ele me chama de Lulu Santos, né? Que eu sou muito romântico. Mas enfim. Pontos de vista. Pontos de vista. A Raquel já é mais tranquila. Eu já sou mais feliz para sempre. E é por aí. E é por aí. O negócio é a gente ser feliz. O negócio é a gente procurar o melhor caminho para nós. Sabe? Independente, né? Independente da situação. Onde é que eu parei aqui no livro? Vamos ver aqui. Vamos ver. Ah, tá. Que ele conceitua a ideia de amor romântico. Não, melhor. Ele conceitua a ideia de poliamor como algo não monogâmico, consensual e ético. Sabe? E aí ele fala que poliamor não é sinônimo de poliandria e nem poligamia. Né? Poliandria, quando uma mulher tem mais de um homem. Poligamia, quando um homem tem mais de uma mulher. E aí, como ele fala no capítulo passado, essa poliandria e essa poligamia está relacionada, pelo menos o que ele comenta no livro, né? Às vezes pode ter pessoas que vivam nesse modelo sem ser essa exceção. Mas o que ele falou é que ela sobrevive por conta do contexto geográfico, do espaço geográfico em que eles vivem, que faz com que eles precisem se amarem, e aí existe pouco homem, e aí eles se ajustaram dessa forma. Eles estavam lá em determinado lugar da África, existia poucas mulheres, e aí eles se ajustaram dessa forma, né? Uma mulher tem vários homens. Tem um lugar em Camarões, que a mulher sim pode casar mais de uma vez, e isso é uma instituição deles lá, né? Que o primeiro casamento dela é para ela procriar, para a consolidação do povo. E o segundo casamento dela, ela pode sim escolher uma outra pessoa para casar e para ter. Enfim, mas o que ele fala é que isso se cabe a determinados contextos geográficos. Mas isso não se cabe ao poliamor. A ideia de poliamor é diferente, tá? Deixa eu ver. A questão principal, uma das questões que separam o amor romântico do poliamor é o desejo, sabe? Porque no poliamor, essa questão do desejo ser todo voltado para uma pessoa não é primordial, sabe? Como no amor monogâmico. Porque assim, se a gente for pensar, no amor monogâmico a gente coloca numa caixinha o nosso desejo, né? Porque como eu estou numa pessoa que eu gosto e que eu quero estar junto, né? O meu desejo eu coloco ele nesse formato para eu conviver com essa pessoa, porque se essa pessoa não aceita uma não monogamia, eu não vou ter essa pessoa. Então, a gente coloca, né, esse desejo. E no poliamor, as pessoas não precisam colocar esse desejo numa caixinha, sabe? Elas têm e elas podem ter, porque isso é consensual, sabe? E isso não diminui o amor romântico, mas é escolhas, sabe? Não há uma delimitação do meu afeto sexual. Eu não vou poder delimitar o meu afeto sexual somente a outra pessoa. Essa é a ideia do poliamor, né? E aí ele ataca essa ideia de trabalho sexual, né? Essa ideia de divisão, né? Mulher maternidade, homem poliamor, ou melhor dizendo, homem patriarcado, construção, carreira, sabe? Ele ataca justamente, sabe? E aí ele fala de novo, porque o Renato Nogueira ele coloca bem as questões. Ele diz: olha, não confundam. O amor romântico não morreu, o amor romântico não é menor, o amor romântico não é inferior. É só um outro ponto de vista, sabe? É só isso. O amor romântico ele não é descartável, mas está existindo outras coisas. Está vindo outras coisas. Quem quer o amor romântico? Ok. Quem quer o poliamor? Ok. Mas que viva o amor e que viva as relações, sabe?
independente disso, essa página aqui, ela responde aquela pergunta que a Raquel fez, que o poliamor não é sinônimo de relacionamento aberto. Então, vamos para a etapa final, né? Gente, eu tô aqui falando. Eu não sei se tem questionamentos, eu não sei se tem dúvidas, eu não sei se a Flávia, a Raquel já fez perguntas, mas quem quiser fazer perguntas sobre isso, ou quem chegou depois, tá meio perdido na live, pode fazer perguntas, tá? A ideia aqui é trocar ideia, né? Eu produzo bastante material, produzo vídeo terça e quinta e faço texto, né? Mas a ideia aqui é a troca, tá? Então sintam-se à vontade para fazer perguntas. Então, pelo que a gente viu hoje, no capítulo de hoje, temos dois parâmetros, né, de amor. De um lado temos o amor romântico, né, que ele é definido pela monogamia, e ele está, né, baseado na crença do Aristófanes, lá do livro Banquete, em que ele diz que o amor é a busca pelas metades, né? Isso é a ideia do amor romântico, felizes para sempre. Em contrapartida, temos a ideia do poliamor, que é uma ideia pós-moderna. Surgiu agora, com toda a Revolução Francesa. Na verdade, não surgiu agora, né? Mas agora está ganhando mais força, assim, né? Veio desde lá da Revolução Francesa, aí agora veio com a Revolução Sexual, a ideia de todas as formas de ser, né? E aí eles questionam, o poliamor ele questiona a diversidade sexual, né, da identidade, do desejo, né, de ser inerente a uma única pessoa. E aí ele fala que não é possível depositar todas as expectativas em uma pessoa só. Essa frase é forte, né? Essa frase é forte. Não é possível depositar todas as expectativas numa pessoa só. Essa fala é bem forte. Então, gente, independente, vou ficando por aqui, independente das formas de amor, ame, encontre a sua forma de amar, porque o amor é a força vital, é a força que direciona, sabe? Tudo é sobre o amor. Quando eu falo de trabalho, é sobre o amor que eu tenho pelo trabalho. Quando eu falo de mim mesmo, é sobre o amor que eu tenho sobre mim mesmo. Quando eu falo de um amor do livro, é o amor que eu tenho pelo conhecimento, sabe? Tudo é sobre o amor, sabe? Então, eu até tenho uma série para indicar para vocês. Trilha Sonora. É uma série de 2021, sabe? E a trilha sonora fala muito sobre isso, sabe? Por motivações amorosas, nós fazemos tudo. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós nos relacionamos, sabe? Gente, eu vou ficando por aqui. Se tiverem questionamentos, se tiverem coisas a contribuir, fiquem à vontade. Se não, vou encerrando a live por hoje, tá? Acredito que temos 8 minutos. 8h53. Caso contrário, encerro a live por aqui. Sem comentários, gente. Então, olha só. Agradeço a companhia de todos, tá? Fiquem com Deus. Boa noite. E semana que vem, deixa eu ver aqui o capítulo que a gente vai ver semana que vem. O presente do amor. Essa é a ideia. Esse capítulo é fera. É fera. E semana que vem estaremos aqui, tá? Segunda-feira às 8. E sinta-se à vontade para estar aqui. Muito obrigado pela companhia. A Raquel disse, legal. Boa noite, Thiago. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos.